Bom dia, Rosa. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Indo, né? Tentando. É, né? Tem que falar tá bom, né? Senão piora, né? É verdade. Isso aí. Tiveram prova também? A gente teve uma mais cedo de física. Ah, tá. Essa semana todinha, então, né? Eu achei que seria só alguns dias. E a outra semana também, ainda 2 semanas. É. Ixi. Fala, Elô, Ana Cláudia. Tudo bem com vocês? Ana Sim. Júlia, Manuel, Luíse, Camila. Olivia, eu nunca vejo ele, né? Cadê? Olivia, eu nem sei mais como que é vocês. Cadê Olivia? Deixa eu ver você. Ele é terrível, ele não abre a câmera, né, bonitão? Só vejo ele lá nas corridas, nas caminhadas, todo fit. Vocês estavam. Para vocês também é só prova ou tem mais a aula mesmo, né? Que ficou. Esperar só mais uns 3 minutos, gente. E a gente começa, tá? Vocês estavam em outra aula agora? Ou estavam de folga? Folga. A gente estava na aula de Agaze. Ah, tá. Ah, violão, Ana Cláudia, você tem quantos violão? Tenho 3. Tem um preto tá ali no canto, o do meio é o que eu uso e aquele aqui, assim, que tá Ah, mais perto da parede é da minha irmã. Aí eu roubei dela pra deixar no meu quarto. ah, coleção. E da galera, quem tá me devendo atividade, me enviar, hein? Vocês ficam ligados. Fiquem ligados aí, hein? Ô, Rosa, não tinha como você fazer, tipo, uma tabelinha de quem falta fazer as coisas, não? Menina, o que acontece? Lembra que eu falei com vocês que eu ia enviar alguns nomes para me chamar no privado? Foi tanta correria semana passada que eu não fiz isso. Mas colocar os nomezinhos lá para vocês. Se eu não colocar o nome de vocês, que vocês não me devem. Se eu colocar, só entrar em contato que eu falo o que deve, entendeu? Porque a gente viu até o capítulo 17, né? Hoje a gente vai começar o 18. E tem 3 trabalhos. Além dos capítulos, tem 3 trabalhos. Então, eu vou analisar isso, vou colocar o nome de vocês. Se eu não colocar o nome, é porque já me colocou, tipo, mandou tudo, entendeu? Agora, quem eu colocar o nome, eu não vou colocar do fotojornalismo, porque ainda eu dei para o final do mês para vocês me entregarem. Só analisando mesmo o livro, a arte naif e o extenso, só analisando essa parte, quem não fez, que eu vou colocar o nome. Vou fazer isso provavelmente hoje ou amanhã, eu vou sem falta colocar lá no grupo de vocês. Minha cabeça tá tão. Eu falei com vocês que eu tô esquecida, né? O Danilo mandou dar um recado na turma desde ontem. Hoje que eu lembrei do recado, já tinha passado com os meninos e tudo. Tem que anotar, senão esquece tudo. Tô esquecida pra caramba. Mas eu vou fazer isso. Hoje ou amanhã eu envio para vocês. Provavelmente hoje mais tarde eu faço isso. Meninos, eu vou começando. Vou começar mais cedo para a gente acabar mais cedo, né? Não vou ficar agarrando vocês até 11h45, não.
deixa eu ver aqui o slide para a gente começar. Eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que provavelmente eu vou dar uma atividade avaliativa para vocês. Eu gostei dessa proposta de fazer na aula, que aí é bom que vocês entram, fazem, e tipo, eu já fico livre do que, né? Vou dar uma revisão e depois eu vou... Isso, deixa eu passar isso, né? O que vocês estão fazendo, os VHs, eu vou fazer isso agora lá para outubro, né? Que apesar que tá aí, outubro, sem ser semana que vem, na outra já é outubro. Lá para a segunda semana de outubro, assim, da gente, uma atividade avaliativa valendo uns 5, 10 pontos, para a gente fechar essas notas aí de vocês, né? E fechar esses conteúdos aí, que querendo ou não, tem muita coisa importante aí para vocês. Fala, Muriel. E aí, Rosa, beleza? Tudo certo? Beleza. Então tá bom. Então, vamos começar cedo para acabar logo isso. Aí no capítulo 18 de vocês, vem falando um pouquinho de arte e ativismo. O que seria esse ativismo? É um nome tão ativismo, ativista, né? São as pessoas que defendem, né? O que seria? Tão em alta, né? Essa palavra vocês estão ouvindo bastante, né? O que seria isso daí? Qual a proposta deles? Alguém sabe me falar? Tipo protesto? Protesto, mas o que vocês definiriam? Lutar e se expressar por aquilo que acredita por uma ideologia. Isso aí, lutar pelo que acredita em uma ideologia. Isso aí, Maria, isso aí. Então, como a gente está muito, né, isso hoje, a ver que esses problemas da atualidade e tudo, essas pessoas vêm contribuindo, né, com as ideologias que eles acreditam, eles vão defender, né, isso daí, eles vão construir discurso, práticas que vão dialogar sobre isso daí. Tá, a gente vai ver um pouquinho aqui, que eu coloquei até essa imagem, a arte pode modificar a realidade, que é um pouquinho das intervenções artísticas. Quando eu falo intervenção, vocês pensam em quê? A palavrinha intervenção. O que vocês acham que é? Transformar, modificar algo? Vocês acham que seria esse intervir? Intervir alguma coisa fazendo, aí manda parar, igual, tipo, intervenção militar. Quando os militares assumem assim, em vez da democracia. Isso aí, esse foi o contexto da história. Isso aí, Murilo. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, que é um exemplo, assim, super atual, né? De uma intervenção urbana. Então, o que o artista fez? Né? Até os gêmeos lá do grafite, né? Eles construíram, então, uma imagem de um prédio meio que abandonado e tudo mais. Eles construíram um grafite ali, nas suas paredes. Eles modificaram aquele ambiente, né? Aquele contexto com o grafite deles. Então, aqui, nesse capítulo, vem falando um pouquinho dessas intenções, né? Que, como eu falei, ela vai ter a função de quê? De transformar aquele ambiente para nós, né? Olharmos aqui, ter alguma reflexão, alguma interpretação, passar alguma mensagem, algum apelo reflexivo em cima daquilo ali. Vou colocar uma imagem para vocês aqui,
para vocês me falarem um pouco o que vocês veem. Deixa eu colocar aqui em preto, né, que tá. Vocês veem aqui. O que vocês acham, assim, que seria a imagem aí? Isso aí é um exemplo, então a gente está falando de intervenção. Isso aqui é um exemplo de intervenção. O que o artista, ele quis passar com essa imagem? Mostrar a questão da crise hídrica, da seca. Olha, ele colocou um cacto, né? No meio, provavelmente, isso aí, né? Seria um rio, algo que secou, e colocou as torneirinhas, né? Produzidas aí no cacto. Então, ele fez essa proposta dessa intervenção artística, né? De modificação do ambiente, essa transformação do ambiente, para ter alguma reflexão, algum apelo reflexivo para nós, espectadores. Então, eu até coloquei aqui para vocês a interpretação, aonde que é essa obra, como que foi. Então, olha lá, ó, Sistema Cantareira. Então, acho que vocês já viram falar isso, de repente, lá na geografia, algo assim. É uma represa que vai abastecer São Paulo, né? Olha quantas mil pessoas que ela abastece. E aí, no caso da imagem, ela estava com um volume embaixo, né? A questão do armazenamento de água, né? Vai comprometer o abastecimento, então ele vem mostrar, representar um pouquinho dessa crise hídrica que, querendo ou não, nós temos um papel muito forte nisso aí, né? A partir do momento que a gente vai lá, desmata, né? As matas ao redor, poluição, tudo isso, a gente vai ter esse papel aí de modificação desse ambiente. Então, o artista vem mostrando isso daí. Então, a gente começa falando nisso, coloca até uma imagem para vocês aqui, né? Então, a gente vê que a arte, ela vai procurar essas intervenções, então, sair desses lugares, né? Fechados, que quando a gente via lá essas tendências que seriam museus, tal, a gente sai disso aí e vai para esse exterior, né? Então, aqui no livro de vocês, vem falando das artista contemporâneo, né? O Hélio Oiticica, vem falando um pouquinho dessas intervenções dele. E o samba, né? Vai ser a principal criação dele, vai ser inspirada no samba, né? Então, a proposta dele aqui, parangolés. Eu acho que teve um conteúdo antes que eu até citei, mostrei algumas imagens para vocês. Então, aí vai ser uma mistura, né? De várias linguagens, geralmente também improvisadas e tudo mais, mas o principal característica vai ser essa participação corporal do artista, certo? Então, ele vai usar o quê? Vai usar aquela capa, né? Como se fosse uma capa mesmo, inteira ali, né? No corpo. Então, quando ele faz esse movimento com o corpo, vai dando sentido à obra em si, certo? Então, vira como se ele veste e vai dando movimento. Então, o dançarino vai dando a cor, vai dando a forma, vai aqui. Então, um exemplo aqui dessa intervenção do Oiticica é isso aqui, ó. Os parangolés. Não sei se vocês lembram que eu já tinha até falado com vocês sobre isso daqui, certo? Aí, no livro de vocês não tem, mas eu trago um pouquinho,
porque é algo que, assim, já vieram cobrando, né? Enem e tudo, então a gente tem que preparar vocês para isso. Então, no livro de vocês não aparece essa palavrinha primeira aqui, ação. Só aparece intervenção. Então, como eu falei com vocês, o que era intervenção, né? Então, geralmente, Rosa, a intervenção, ela sempre vai acontecer em quê? Sempre em lugar aberto. Então, se você notar a imagem que a gente viu lá, um lugar totalmente aberto, né? A proposta do artista, né? Por quê? Porque ele vai estar no lugar aberto ali para as pessoas estarem vendo ali, estarem explorando aquela obra em si. Então, eu vou colocar aqui outro exemplo de intervenção para vocês compreenderem claramente, para saber a diferença de intervenção para instalação, certo? Então, outra questão da intervenção, eu até citei esses tempos falando com vocês, falando lá de ditadura militar e tudo mais. Dei o exemplo aqui dessas trouxas, né? O nome da obra Trouxas Ensanguentadas, né? Que o artista vem para não ser direto, falar sobre a ditadura e contra, né, a ditadura e tudo mais, ele vai espalhar várias, né? Isso daí tem dentro, né? Ele vai, embrulha tudo isso e sai espalhando para como se fosse para não falar, né? Diretamente o que eles pensavam sobre isso tudo que estava rolando, como se fosse o corpo das pessoas que estavam sendo mortas, né? Durante a ditadura militar. Então, eu coloco aqui um pouquinho da interpretação para vocês, né? Que foi lá em BH, Rio, né? Então, carne e ossos e foram colocando aí nessas trouxas, todos acreditarem esse protesto aí contra as pessoas que estavam sendo mortas durante a ditadura. Então, isso é uma intervenção, certo? Então, geralmente, a intervenção, ele vai ter essa questão da reflexão, né? Seja política social, ideológica, alguma reflexão a gente vai fazer em cima disso daí. A instalação, aí eu falei que a intervenção é só em ambiente aberto, certo? Já a instalação, como eu falei para vocês aí no livro de vocês, não traz, mas é algo bem importante, vai ser em ambiente fechado ou aberto. E para ela ser uma instalação, uma característica bem marcante também, nós, público, temos que interagir com ela, certo? De instalação, se eu não me engano, retrasado, o Enem veio com uma proposta de questão sobre isso, entendeu? Então, se você já viu a palavrinha assim, instalação, o público tem que interagir. Se tem alguma opção de pergunta e tem esse conceito aí de interação com o público, você já fechou, certo? Então, ambiente fechado ou aberto. A intervenção vai ser mais a questão dessa reflexão, né? A proposta para a gente de reflexão e ele vai ser geralmente em ambiente. Então, vamos entender aqui em um exemplo de intervenção. Eu acho que, de instalação. Intervenção é algo claro para vocês. Se eu pego, já vem com o conceito, né? Que a intervenção é transformar, é modificar, né? Aquela situação, aquele ambiente, eu já consigo entender o que é essas denominações, esses conceitos, né? Vamos lá. Olha a imagem aqui. Eu não sei se eu já mostrei. É porque eu vou mostrar, às vezes, um videozinho curto para vocês entenderem o que eu estou falando. Só que por aqui a gente sabe que não dá muito, né? Para passar vídeo que fica lento, o zoom é algo muito pesado, né? Então não dá para eu passar, mas vamos lá. Essa aqui, né?
Se você quiser jogar lá na internet, vai ter, joga esse nomezinho aí, ó, Transarquitetônica, para mostrar videozinho as pessoas interagindo com a obra. Então, vamos lá. Isso aí é como se fosse uma árvore, né? Um tronco de uma árvore. Então, né, vem mostrar, né, a questão da Amazônia, tudo isso, tal. A gente sabe que quando a gente fala em ação, ela não é algo que vai ficar ali. Coloquei ali e vai ficar o tempo todo, né? Parada ali, estaticamente. Ela pode tirar daqui, o artista pode tirar desse ambiente. Ah, Rosa, ele pode colocar lá fora? Ele pode colocar em outro museu? Então vai andar, não tem essa coisa de ficar ali parada, né? Foi uma exposição lá no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, e feitos, né, com aquele compensado, né, madeira compensada, eles são galhos mesmo de árvore, ele vai fazer esse tronco. Esse tronco fica igual um labirinto, se vocês analisarem ele, ó, igual um labirinto. Rosa, então você está falando de interação tal, qual a interação aí? As pessoas andam dentro desse tronco aí. Claro que não é, né, da nossa altura, tal, não dá para a gente ir pertinho, mas as pessoas entram aí e vão, né, interagindo na obra. Então, a instalação, ela tem essa proposta, né? É promover, né, essa interação com o público. Então, geralmente, como eu coloquei aqui para vocês, ó, ela não precisa ficar só aqui. Eu coloquei aqui um ambiente fechado de museu, mas ela não precisa ficar aí. Então, interage. Então, as pessoas interagindo, vai andar aí por dentro. Fica igual um labirinto mesmo. O vídeo é muito engraçado. Falei assim, eu nunca ia isso de interagir com a obra, entrar ali dentro, porque você fica meio perdido, entendeu? Como é muito grande, você vai andando, tem uma hora que você fica tipo assim, caraca, cadê o final disso que eu não tô vendo, tal. Então, dessas coisas de ambiente fechado, tal, eu não gosto dessas coisas muito, não. E aí a obra tem essa proposta, né? Você fica ali guardadinho, fechadinho, e vai andando, vai ali conhecendo. Então, isso aqui é uma instalação. Vou colocar uma questão aqui para vocês, uma obra para a gente analisar, e vocês me falaram o que vocês marcariam. Olha essa obra aqui. Tá preta e branca, não estou entendendo nada. Claro que a obra original é colorida, tá, gente? Mas no Enem da vida, ela não vai vir colorida para vocês. Ela veio assim. Então, a questão ela vai estar assim, às vezes até não tão nítidas, né? As imagens. Então, eles colocaram essa imagem, o nome da imagem é Dengo, né? Do Ernesto Neto. Então, essa obra aí, exposta lá em 2010, certo? Tá. Pergunta. Vou deixar vocês lerem, analisar aí. Daqui a um minutinho eu pergunto para vocês marcariam. Leem aí. Fazendo favor. Vamos lá, então? Vamos analisar ela, ó. Vamos lá no comando. A instalação, né, que é o nome dela,
transformou a sala do Museu de Arte Moderna em São Paulo em um ambiente singular, explorando como principal característica artística. Fala para mim, se tivessem para frente, fazendo uma prova tal, qual a palavra aí que seria... Não sei se vocês têm esse costume, né? Mas eu sou muito do... Vocês são mais tecnológicos, assim, mas eu sou muito do rabiscar, do papel digital fazer. E numa prova assim que a gente se depara, né? No Enem da vida, ou lá, seja lá o que for, a gente tem mania também tal de riscar. Qual a palavra, vocês fazendo essa prova, qual a palavra do comando que vocês já colocariam como principal aí? Ninguém fala. Explorando a principal característica artística. Explorando. Mas antes disso, não tem nenhuma palavra que seja marcante aí para vocês, não? Instalação. Isso aí. Então, já vem com a proposta que, olha lá, eu falo principal característica artística, mas eu falo, Maria, da principal característica artística de quê? Da instalação. Certo? Então, eu já vou para a questão que é a principal característica lá da instalação. Então, analisando, né, vários pontos aí, a gente vê que o Enem faz isso com a gente. 3, a gente descarta totalmente. 2, a gente fica agarrada, né? Fica empacada ali na questão, que a gente pode empacar, né, que é pouco tempo. Mas, enfim, eu vou descartando, certo? Então, eu vou lá descartando. Lá, instalação, principal característica da instalação é valorização de técnicas de artesanato? Não é. Falar nisso, deixa eu voltar aqui. Aqui é como se fosse gotas, né? Como se fosse... Eu não sei se é o crochê, o material deve ser outro tipo de linha. Mas só para vocês terem ideia, mais ou menos, como se fosse um crochê e umas gotas e as pessoas ali vão andando, interagindo dentro da obra. Então, a instalação, não falo nada, não falei para vocês que valoriza técnica de artesanato, não falei para vocês que ela interpreta, né, pessoalmente, né, subjetiva, a lei da gravidade. Não falei para vocês que ela vai representar simbolicamente objetos oníricos. Lembra lá de surrealismo? Sonho, onírico é sonho. Não falei disso. Aí, de repente, a gente fica assim, né? Caramba, B ou A? Distribuição de obstáculos, tá? Mas isso seria distribuir obstáculos no ambiente? Isso seria uma característica da instalação? Não. Para ser uma instalação, para vocês na explicação, ó, participação do público na interação lúdica com a obra. Eu lembro que quando eu estava dando aula para os meninos, eu mostrei o videozinho, né, que eu falei para vocês lá da árvore. Aí eles falavam assim, caraca, Rosa, quando eu estava nessa questão, eu lembrava do vídeo que você me mostrou. Então, para ser instalação, todo mundo nessa A, ou vocês ficaram dúvida entre as outras? Iam tranquilamente na A? Sim, eu até botei no chat A. É porque eu nem abri o chat de vocês, não. Entendeu? Então, é essa a proposta. Então, vocês, nas anotações aí, vocês lembram, então, para ser uma instalação, ela tem que interagir com o público. Pode estar abertos ou fechados. Intervenção não tem essa questão da interação. E ela tá a questão do apelo, né? Uma reflexão em relação àquilo e estar em lugares mais abertos. Tá. Por fim, a gente vai falar um pouquinho da guerrilha arte de guerrilha, né? Que são, né, o artista, a proposta dele é ele colocar, inserir aquela em espaço público, saber que é ele ali que foi
teve essa proposta de invenção, certo? Querendo ou não, a guerrilha arte vai ser, né, um exemplo de intervenção urbana, que ela vai modificar aquele ambiente em si, certo? Então, nessa arte de guerrilha, não necessariamente só vai ser esculturas, né? Então, pode ter outras formas, né, de linguagens artísticas, outras formas. Aqui eu coloquei duas, na verdade, para vocês, né? Coloquei essa daqui, que foi exposta no Canadá, para mostrar a questão do ecossistema marinho, ó, o golfinho, como se fosse essas coisas, rede, essas coisas que colocam, né? Ambiente ali, às vezes os animais se deparam com aquilo ali, ou até poluição, né, gente? Que se deparam com aquela poluição, ou introduzem aquilo, acabam morrendo, ou fica agarrado em redes, enfim. Vemos essa imagem. E essa outra, o Charging Bull, eu acho que vocês já viram já, de repente, algum filme, alguma coisa, né? Que vai ser, né? Ela tá lá em Manhattan, né? Manhattan, lá em Nova York. Ela vai mostrar um pouquinho o artista, o que ele foi, o que aconteceu, gente. Eu nem sabia um pouquinho, muito da história dela, até para falar um pouquinho para vocês. Ela foi instalada aí à noite, né? O mês de dezembro lá de 89, foi instalada à noite pelo artista, né? Mesmo Arturo de Modica. Ele colocou aí, depois vão descobrir que é ele e tal, mas ele colocou, pensa, no meio da rua, sem uma liberação, que a gente sabe que tem que, não é qualquer coisa que a gente pode, vou colocar uma obra de arte na rua, tal. Então ele coloca isso sem uma liberação do poder público, tudo. Então, hoje, né, quando a gente fala nesse boom, ele vai ser, até hoje ele tá aí, tá, gente? Escultura de bronze. Então já tem lendas urbanas em cima dele aí, que quem pega a mão no chifre, no testículo, no focinho dele, vai ter dinheiro na vida, prosperidade, sorte e tudo mais. Então ele virou um símbolo até de, quer ver, ó? Até ponto turístico mesmo, assim, as pessoas iam ali de tirar foto, filas para tirar foto, ou colocando a mão no chifre, né? Ou lá, como eu falei para vocês, as pessoas têm essa lenda disso daí, esfregando no chifre e tal, no focinho, testículo, as pessoas vão ter essa prosperidade, ganhar dinheiro e tudo mais. Então, esse símbolo, essa imagem aí dessa escultura vai ser esse símbolo de força e de poder dos americanos. Ele vai ter uma simbologia disso tudo aí, certo? Aí eu coloquei, quando eu estava lendo, eles falam assim, fica na frente da Bolsa de Valores, né? Representadores dos investidores mais agressivos que aplicam na Bolsa de Valores, eles colocam. Então, o artista, ele vai, querendo fazer isso tudo por baixo dos panos, né? Vai, coloca essa imagem aí que é alta, pesada, algumas toneladas, que é bronze, né? Coloca aí, faz essa intervenção artística, né, no meio aí de uma calçada no, né, centro aí de Manhattan, em Nova York. Não sei se vocês já viram, pegar essa imagem de frente aqui, essa imagem deles. Mas, basicamente, a proposta, então, do capítulo 18 é sobre, e aí vem algumas indagações, né? Capítulo aí
a página 141, 142, deixa eu fechar aqui. Então, como eu falei, continua o mesmo esquema. Vocês fazem e enviam para mim, né? Então, tudo que eu nem estou mandando jogar lá, nada no Google Sala de Aula. Só coloco lá, vocês colocam concluído e envia para mim as questões do livro e os trabalhinhos. Então, igual aí tem o capítulo agora para vocês estarem fazendo aí e me enviarem, tá? Aí, como eu falei no início, eu vou, provavelmente hoje mais tarde, eu vou pegar os nomes, não estou colocando fotojornalista, só os outros trabalhos, quem está me devendo alguma coisa, vou colocar nomezinho lá, só vocês entrarem em contato no privado, que aí eu falo como é que tá a tabela de produção de vocês aqui. Beleza? Não, como eu consegui falar isso tudo, né? São 11h38 agora. Não vou ficar agarrando vocês, não. Então, a matéria foi dada, vocês fazem a atividade, então, vocês depois me enviam. E quem está me devendo algo, só me mandar aí pelo Zap, tá bom? Bom final de semana, né? Vou ver mais vocês essa semana. Fiquem com Deus. Beijos. Tchauzinho. Beijinho, tá? Boa semana para vocês.